Dale Porco, pessoal, tudo bem? Acho que não tão bem, né, depois do último jogo, mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esta partida vergonhosa, né? Precisei de uns dias aí, né, para esfriar a cabeça e depois poder vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei, né, dessa partida vergonhosa contra o Novo Horizontino. E também vamos tratar um pouquinho, né, das últimas notícias de mercado aí do Palmeiras, né? Quem vem, quem sai. É interessante sempre revisitar esse tema porque janela aberta, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda, acredito eu. Você que é novo no canal, se inscreveu recentemente ou anda passando por aqui para conhecer o trabalho, se inscreve aí, né? Ajuda, vão apoiar aí o crescimento do canal. Se você é novo, muito bem-vindo. Espero que fique por muito tempo por aqui, né? E vamos que vamos. Pessoal, o que vamos falar primeiro é essa partida ridícula que o Palmeiras teve na última terça-feira, né? Fomos encarar o Novo Horizontino, que é um time chato, né? De segunda divisão, sim. Mas é um time que sempre tá ali na rabeira para subir, né? Se eu não me engano, nas últimas duas temporadas ficou em quinto lugar, assim, sempre faltando um ponto, dois pontos. É um time que todo Paulistão ali classifica, complica alguém e também faz boas série B, né? Acho que se manter o bom nível de trabalho, tá muito perto de conseguir mais uma vez aí, mais uma conquista, né, de divisão e vir para a primeira divisão, talvez no ano que vem. O Palmeiras foi visitar com um time novamente bem modificado, né? A gente percebe que a comissão poupou alguns jogadores, ou pensando no clássico, né? Que é um jogo, entre aspas, mais importante, mais relevante, e também por questões assim de medo, né? O Vitor Roque sentiu uma lesãozinha no joelho, não era nada, mas preferiram segurar. Mesma coisa o Andreas, né? Que já tá treinando quase que normalmente com o elenco. Hoje mesmo ele estava treinando normalmente pela manhã, então deve jogar tranquilamente contra o São Paulo. O Vitor Roque deve jogar contra o São Paulo. Temos alguns jogadores que ainda estão entregues à comissão, né? De comissão médica do Palmeiras, né? Como o Evangelista, o Paulinho e esses dois, né? Evangelista e Paulinho fazem muita falta pro Palmeiras. Ter eles como opção seria fundamental, né? Eu entendo que no Paulistão o Palmeiras precisou dessas 4 rodadas para rodar o elenco, né? Ele precisou, assim, 4, 5 dias de treino não é suficiente mesmo, então precisou desse tempo para os jogadores poderem pelo menos soltar a perna, né? E mostrar, né, se ainda podem ser úteis nesse ano. Eu sei que eles estão meio fora de forma, mas não importa. Se você é um jogador na berlinda ou é um jogador novo da base que quer mostrar serviço, aqui é o momento. É correr o dobro, é treinar o dobro e quando entrar em campo mostrar alguma coisa, né? Então, a gente viu que, por exemplo, o Larson foi o único destaque positivo da partida contra o Novo Horizontino, né? E o Luiz Pacheco anda também em todas as partidas que entrou como titular ou substituto, jogando muito bem. É um jogador que parece que vai dar liga aí, né? Vai ser útil pra gente ao decorrer do ano, né? Os dois, né? Tanto que o Palmeiras realmente segurou essa busca pelo camisa 5 mais do que deveria até, porque confiou nos meninos e eu acho que até o momento, né? Você comparar o nível de partidas que estamos jogando, né, Paulistão, começo de ano, eles estão sendo suficientes. Não sei se mais para frente no Brasileirão, uma Libertadores, eles vão continuar dando conta, né? A gente já viu que temos alguns jogadores ali que sem condições, né? E o jogo do Palmeiras, como vocês podem ver a brincadeira aí, né, faz a gente parecer um palhaço, né? 4-0. O torcedor que viajou até Novo Horizonte pagou R$ 150 para poder ver esse time jogar. E até eu brinquei nos shorts, né, ontem mesmo, que o time do City devolveu, né, os jogadores tiveram vergonha na cara e resolveram devolver o valor que os seus torcedores gastaram, né, de ingresso, de viagem, para ir até a Noruega assistir aquela vergonha. Então os jogadores reembolsaram os seus torcedores. Foi incrível, né? Imagina se vira moda aqui, né? O Palmeiras reembolsar quem estava lá acompanhando em Novo Horizonte, quem viajou 5 dias para chegar até né, o local da partida, né, no Peru contra o Flamengo e ver aquela vergonha, né? Não deu um chute no gol. Então,
todo torcedor foi feito de palhaço na partida de ontem. De ontem não, de terça-feira, desculpa. O Palmeiras, ele... Como eu posso dizer? Tem alguns jogadores que não têm a mínima condição de vestir mais a camisa do Palmeiras, né? A gente viu, por exemplo, o Murilo jogando extremamente mal, perdido na zaga, errando todos os tempos de bola. Não sei o que aconteceu com ele, cara, que é um cara jovem, muito bom de bola. Não sei como o Murilo caiu tanto de produção, não sei se tem alguma coisa mexendo com a cabeça, se é alguma questão física, se ele tá insatisfeito por alguma razão ou quer sair, mas o futebol dele caiu de uma maneira brutal, brutal. Era uma dupla incrível, né? A gente tinha ele e Gomes e o Luan, que quando entrava sempre ia bem também. Então, a gente tinha 3 zagueiros, pelo menos, muito bons e um quarto da base na época, que era o Naves. E quando entrava, jogava muito bem também. Então, quer dizer, a gente teve bons zagueiros. E hoje o Murilo caiu demais de produção. Tanto que no segundo tempo entrou o Benedetti, que também tava meio perdido, né? Foi dar um bote errado lá, a gente tomou um gol por causa dele também. Então, o sistema defensivo tava uma vergonha. O Kelvin não acerta um passe, não sei o que acontece também, perdeu a confiança. E assim que ele chegou, ele pegou aquelas partidas que a gente jogou muito bem no Brasileirão ano passado, né? Umas 10 seguidas, e ele foi muito importante. Ele foi uma peça ofensiva legal, deu assistências. De repente, ele perdeu toda a confiança e não sei o que tá acontecendo. Tanto com ele quanto com o Piquerez. Vocês percebem que não é um jogador ou dois, são muitos que caíram de produção. Bons jogadores que caíram de produção, né? Então, estamos falando do Kelvin, estamos falando do Piquerez, que não é mais o mesmo, já faz um tempo. Não sei o que aconteceu, né? Depois da renovação e tudo mais. Parece que, eu não sei, ele se perdeu no personagem, não marca mais ninguém, ele é igual antes, não chuta no gol igual antes, não chega na linha de fundo igual antes. Então tem alguma coisa errada com o elenco, com os jogadores, ou a sintonia com a comissão. A gente não consegue entender porque tantos bons jogadores caíram de produção, né? Falando desses jogadores, tivemos mais uma partida medíocre do senhor Emiliano Martinez. O cara não faz nada. É um volante bem burocrático, marca ali o básico, toquinho de lado e é isso. Não avança, não chega de surpresa na área do adversário, não chuta, não faz uma virada de jogo pra lá, uma virada de jogo pra cá. É um cara bem burocrático. Não gosto do futebol dele. Acho que se pintasse uma oportunidade de negociar também, o liberaria, assim como foi feito com o Aníbal, né? Pô, se você conseguir vender esse cara, vamos digamos assim, por 5 milhões de euros, já vale a pena você pegar essa grana e investir em um outro cara que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é muito mais jogador, né? Outro que também não jogou absolutamente nada ontem foi o senhor Veiga, né? Mais uma vez, uma partida apagada, em que ele não chama responsabilidade. Isso pra mim é o que mais me irrita no Veiga. Ele é bom, ele é um jogador decisivo, né? Tem o passe, o cruzamento. Muito bom, não tenho o que falar disso sobre o Veiga, né? E que ele é palmeirense, a gente já sabe tudo que ele entregou pra nós, tanto de gol que ele fez. Mas uma coisa que eu acho que é uma falha do Veiga, antes ele tinha um pouquinho mais, mas nunca foi o forte. Mas como ele tá ficando um jogador assim mais experiente, né? Perto ele já dos 30 anos, ele poderia desenvolver isso nele, né? Ser um jogador um pouco mais, como eu posso dizer, líder em campo, né? Chamar a responsabilidade mesmo, falar eu sou o Veiga, caraca. Toca a bola pra mim, vem buscar na zaga, lança do outro lado, aparece pra jogar, tenta um drible, chuta no gol, xinga o adversário, empurra, briga, se mostra presente, né? Orienta os mais jovens, mas ele é um cara sumido, ele recebe a bola toda hora de costas ali, o cara encosta nele, ele perde a bola, é muito fácil tirar a bola do Veiga. Então assim, eu não sei mais, aparentemente estamos vendo os últimos momentos do Veiga, infelizmente, né? Que vai ser meio triste. Era um jogador que, por mim, podia jogar até aposentar, né? Igual a gente esperava que o Dudu tivesse também ficado aqui, mas futebol é meio estranho, né? Coisas estranhas acontecem. Ainda acho que ele pode ser útil durante o ano se ele ficasse, né, como uma peça ali de banco, né, de alternativa ali entre ele e o Felipe, igual a gente jogou ano passado, mas que ele tivesse, quando ele entrasse, ele fizesse alguma coisa, né? Ou quando ele fosse titular, ele fosse um líder. Não vemos isso no Veiga, infelizmente. Acho que tá próximo do fim, né? O ataque, mais uma vez, o Lopes ficou isolado, né? E tava tendo que voltar para buscar a bola porque não recebia. E aí fica um buraco, né? Porque ele sai da área, aí não fica ninguém lá. E Kelme também não conseguiu fazer muita coisa. O que ele
fez mais foi querer marcar, virar o ala, do que ser um ponto efetivo mesmo, que recebe em velocidade, que parte para cima toda hora. E ainda assim ele teve uma outra chance que a bola sobrou para ele e chutou errado, né? Então não tem a estrela do Hendrick, né? Do Estevão, né? Aquele menino da base que chega, que você vê, cara, isso é diferente. Ele já pega na bola, já faz alguma coisa legal, já rabisca, chuta no gol. Não faz, né? O Luigi, infelizmente, não conseguiu ainda mostrar muita coisa. Mas assim, entendo que é o primeiro ano dele, assim, com mais oportunidades na equipe titular, então talvez valha um pouco de paciência com ele. Agora, por exemplo, com o senhor Luigi, que entrou no segundo tempo e entregou um gol, aí já não dá mais. Eu acho que o Luigi, infelizmente, não vai render o que a gente espera. É bom a gente aproveitar enquanto ele ainda é jovem, vale algum certo valor e vendê-lo. Vendê-lo para quem tem interesse, para que a gente consiga arrecadar um dinheiro e investir em algum outro jogador mais interessante, talvez mais experiente, que sinta menos a pressão da camisa do Palmeiras. O Luigi, infelizmente, sem condições. Bruno Rodrigues também entrou péssimo, como sempre. É outro que não devia nem mais pisar em campo, cara. Já foi visto ano passado que esse cara não consegue entregar nada. Não dá pra contar com um jogador assim. Então é melhor você já falar, ó, procure um clube, pode treinar separado e continua dando chance para o Belé para jogar. Eu duvido que o Eric Belé faria menos do que o Bruno Rodrigues faz quando ele joga, entendeu? Então é muito complicado, né? O time do Palmeiras está numa sintonia absurda, né? Eu sei que, como eu disse, é o quarto jogo. O clube ainda está tentando dar as melhores condições físicas para todos os jogadores, mas assim, mesmo assim, eu entendo que daria para ter um futebol um pouquinho melhor, né? E falando de futebol, agora parando aqui com a brincadeira, né, do palhaço, temos que falar do senhor Abel Ferreira, né? Que, poxa, o que tá acontecendo, Abel, cara? O que tá acontecendo? Em campo você não tá conseguindo fazer o seu time jogar mais futebol, né? Não tô vendo aquela fome que você conseguia colocar nos jogadores para ganhar de toda maneira, de brigar a cada segundo, né? A gente vê um time que corre errado, um time que raramente troca mais passes com o adversário, e quando isso acontece, são números ridículos, assim, né? Não bate 450, 500 passes, que é o mínimo de um time técnico, de posse de bola, né? Um time protagonista, né? O Palmeiras, infelizmente, não tá conseguindo jogar bonito, né? Um futebol feio, um futebol burocrático, aqueles lançamentos toda hora, toda hora, toda hora. Não consegue sair jogando, se aproximar, né? Realizar tabelas, ir para a linha de fundo. Que medo é esse que os jogadores do Palmeiras têm de ir para a linha de fundo, né? Fazer aquela tabelinha, chegar na linha de fundo, cruzar no segundo pau, entrar, rolar para trás. O time não faz isso, cara. E tem jogadores bons para isso, né? Aí precisamos muito do senhor Abel Ferreira aqui, ó. O Abel Ferreira precisa nos ajudar, precisa fazer esse time encaixar, ele precisa se livrar de alguns nomes. Já testou, tem cara que não tá entregando. Aposta então na base, se a ideia é apostar na base, aposta na base. A base é bem preparada, física, psicologicamente. Os meninos, a maioria, sobe com condições de contribuir de imediato, né? Então, em vez de você montar um time com o Murilo, em vez de você montar um time com o Veiga, que não tá entregando, apostar em Bruno Rodrigues, já começa com um time diferente, né? Coloca já o Luiz Pacheco, coloca o Eric Belé no lugar do Veiga, deixa a molecada correr, então aproveita esses 4 jogos do Paulista em que ele usou para rodar o elenco, né? Preparar para o clássico de sábado e terça-feira já tem o Brasileirão. Agora acabou a festa. Não dá mais para ficar contando com Bruno Rodrigues, não dá pra contar com esses caras, cara. Você quer pôr? Então põe no Paulista. Mas o foda é que o Paulista são 8 rodadas. E, né, a gente, pra classificar, talvez ganhar mais 2 jogos, a gente já consegue a classificação. Mas o brasileiro vira prioridade, né? Então tem que garantir sempre os 3 pontos. Eu acredito que o Paulistão ele vai continuar pondo o Bruno Rodrigues, vai colocar esse time bem alternativo. E no Brasileirão ele vai com todas as fichas, né? A não ser a fase aí decisiva do Paulistão, aí pode ser que ele mescle um pouco. Mas eu acho que a prioridade nesse começo de ano é o Brasileirão. Tem que ser o Brasileirão, né? Então, senhor Abel Ferreira, o senhor precisa fazer o time voltar a ter aquela gana de vencer. Ser aquele time difícil de bater, que todo mundo corre, marca direito e quando ataca sabe o que fazer, sabe se aproximar, sabe criar as jogadas,
sabe dominar o adversário e pressionar, né? A gente precisa voltar a ser mais incisivo, finalizar, né? 10, 15 finalizações por partida, né? Teve momentos com o Abel em outros anos que a gente era assim, um time que finalizava muito, chutava de todo lugar. Uma vergonha, cara. Vendo o jogo contra o Novo Horizontino, o primeiro chute do Palmeiras foi com 30 minutos no gol. Como pode ficar 30 minutos sem dar um chute no gol? Qualquer partida que você vê aí de Premier League, La Liga, cara, é o time da casa, o time mandante, o time mais importante, rapidamente se impõe na partida e começa a finalizar e busca o fundo e busca atacar. A gente precisa melhorar o futebol, não dá mais para aceitar essa vergonha que foi contra o Novo Horizontino e vencendo nos jogos anteriores também, né? Vencemos os 3 primeiros jogos por 1-0, sabemos que tem a questão física e tudo mais, mas um futebol muito ruim, muito parecido com como acabou o ano passado, né? Então, é, eu acho que ainda assim a gente tem um bom elenco e merece ser mais fortalecido por contratações e, obviamente, quando saírem os jogadores também né, do centro médico do Palmeiras. Ali. Estamos falando do Paulinho, o Evangelista, principalmente. Esses caras vão ajudar bastante o time a elevar o nível, né, do futebol jogado. Mas a gente também precisa trazer alguns jogadores prontos para contribuir aqui e ali e fechar um pouco ali, pelo menos esse primeiro semestre, um time que tem condições de manter as frentes, né? E vencer partidas, né? Vencer partidas sem parar, porque é o que a gente espera, né? Não ser feito de palhaço e vencer sempre, né? O senhor Abel Ferreira também tem outro ponto que incomodou bastante, né, a mídia, alternativa ou não, e eu dou total razão, que é ele ser meio estranho as palavras dele na coletiva, né, dizendo que o Palmeiras é um time que aposta na base, é, jogou muita responsabilidade para os atletas, né, principalmente pelo que aconteceu no último jogo, né, como se os atletas não tivessem mentalmente focado, né, logo o Abel, né, que é um técnico que vimos no documentário, inclusive ano passado, desmotivou o Palmeiras, né, no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos ali, ele acabou com a motivação da galera, falando que não dava mais, que já não. Pra gente segurar a energia, que a Libertadores virou prioridade. A gente viu que a gente perdeu o título por culpa nossa. Por não vencer 1 ou 2 partidas em casa contra times muito possíveis de ser vencido. Então, o Abel tirou toda a gana da galera o ano passado e agora no começo do ano ele tá cobrando a gana da galera. É estranho, né? As palavras dele em um certo momento não servem, em outro momento servem, né? Ele quer que a gente faça. O Abel, ele precisa assumir a responsabilidade, né? Tudo que vem acontecendo na parte do campo, do futebol, é culpa do Abel. Ele precisa ajudar os jogadores a se reencontrarem em campo, né? Ele precisa escalar um time, principalmente agora aí no sábado, e vá para cima do São Paulo, que pressione o São Paulo, que está numa péssima fase, e engula esses caras, dê uma resposta para a torcida. O time deu uma resposta para a torcida e o Abel deu uma resposta para a torcida. Tem que parar essas picuinhas de falar do torcedor de verdade palmeirense, de que só ele acredita. A gente tem que voltar a se unir. Né? E se não for o suficiente, né, o trabalho do Abel, as falácias do Abel aí nas coletivas, que ele fala coisas muito diferentes do que acontecem, talvez esteja chegando o momento, né, de nos despedirmos aí desse trabalho e partir para uma outra pegada, né, um outro técnico que tem uma outra visão de futebol, mais ofensiva, né? Um cara que venha com muita gana, né? Porque eu imagino que muitos técnicos devem ficar olhando para o time do Palmeiras e falando: Meu, como eu queria treinar esse time. Olha esse elenco, olha essa estrutura. Eu fazia chover aí. Então, tem técnico de olho no Palmeiras, mas óbvio a gente ainda tem um Abel, né? Que somos muito gratos pelos títulos conquistados, mas nos últimos 2 anos, pelo menos, a gente anda jogando assim muito mal, coisas estranhas vêm acontecendo, né? A gente não consegue juntar aí 10 partidas nos últimos 2 anos que a gente fala, ó, essa Palmeiras jogou muito. Tá feia a coisa, tá feia, algo tem que mudar. Então, eu acho que essas 2 próximas rodadas são muito, muito importantes para que o Palmeiras se encontre
ou tome decisões mais importantes aí referente ao segmento da temporada, né? Eu digo assim, quanto a fim de ciclos de jogadores e de comissão. Vamos descobrir, né, o que vem pela frente, tá, pessoal? Temos sábado aí, né, o clássico contra o São Paulo, como eu havia falado, né? Vai ser um jogo muito chato, né? O São Paulo tá numa fase péssima, internamente, né? Os jogadores não desempenham nada e fora também, né? Na parte política, porque perdeu CIO, perdeu dirigente, perdeu diretor de futebol. O time tá uma bagunça completa, né? E o Palmeiras está nessa fase de futebol péssimo, né? De ser golevinho de uma goleada, precisando mostrar alguma coisa, porque não mostrou nada ainda esse ano. Então, eu acho que vai ser um jogo tenso sábado, né? Não sei se o Palmeiras e o São Paulo vão se portar para primeiro não perder do que tentar ganhar, ou o Palmeiras vai ter vergonha na cara, assumir o jogo e engolir esses caras lá na Arena Barueri, né? A gente sabe que tá voltando aí já o Vitor Roque, né, e o Andreas para esse jogo, então o Abel tem que parar de graça, tem que montar o melhor time possível, o Marlon Freitas, Andreas, o Vitor Roque e Flaco pela primeira vez começando junto, o Maurício e o Alan pelo meio, né, que é quem neste momento estão merecendo mais a posição, né, porque Veiga sem condições. Talvez teremos Felipe Anderson no banco já, então disponível titular eu acho que ele não põe, até porque ele estava machucado e tudo mais, então ele não vai arriscar com ele, mas acho que ele vai estar à disposição no banco. Vamos ter que ir para cima do São Paulo, vamos ter que mostrar futebol para entrar no Brasileirão com o pé direito. E já vai ser um jogo bem chato para começar aí o ano. O Galo tá bem reforçado, né? Tá com segunda temporada, né, de São Paulo, né? Então eles vão vir mais organizados esse ano com certeza. Queria falar um pouquinho também agora sobre o mercado do Palmeiras, né? É um assunto interessante que veio à tona ontem. Danilo, né? O Danilo aparentemente despertou interesse no Flamengo, né? Que vê aí o meio-campo tá meio bagunçado, sem muitas opções, né? Com o Saul que machucou, vai operar. O Alan é uma incerteza, tem times interessados, talvez não fique quando joga no desempenho. Então a gente ouviu falar que eles estão interessados no futebol do Danilo, né? Então para fazer aí uma proposta, né, para o Flamengo, etc, né? E esse é o jogador que eu comentei lá atrás, né? Se a gente vende o Emiliano Martins por 5, mais uma outra venda que a gente anda fazendo, tem os zagueiros da base, né? Dois zagueiros da base do Palmeiras que estão despertando interesse de times de fora, né? Um do Shakhtar e um pro Como da Itália. A gente conseguia levantar um dinheiro para, quem sabe, não brigar pelo Danilo, né? A gente já viu aí que o Botafogo está estipulando 25 milhões de euros como preço dele. Basicamente o que eles acordaram, né, com o Nottingham Forest quando trouxeram ele. Trouxeram por um valor próximo disso, né? E o Danilo encaixaria como uma luva no Palmeiras, né? Jogador da casa, jogou muito, vencedor aqui, né? Ele tem passe, tem lançamentos, joga de cabeça erguida. Esse cara ali fazendo a nossa 5, né? Ao lado de um Andreas e do Marlon Freitas. Aí você põe mais um meio ali junto, né? Um Felipe Anderson, um Maurício. Cara, o nível subiria bem, bem, bem do Palmeiras, né? Danilo resolveria essa questão dos 5, tendo ainda ele com opção Lars, com opção Luiz. Então eu acho que esse cara valeria o Palmeiras olhar com muita atenção e não permitir de maneira alguma que ele vá para o Flamengo, né? Se sabemos que se depender do jogador, ele vem para o Palmeiras. Se o Palmeiras igualasse uma proposta do Flamengo, que sabemos, nesse momento tem mais condições financeiras, né? O ano passado acabou por não investindo tanto, acabou ainda vendendo o Gerson à vista, acabou ganhando lá as suas premiações de Libertadores, né, de brasileiro, então tá cheio de dinheiro para gastar, é mais fácil para eles gastarem essa grana, mas talvez com o esforço do Palmeiras e a vontade do Danilo a gente consiga repatriar esse craque pra gente, né? Porque é um cara que sem dúvida nenhuma ajudaria muito o Palmeiras, viu, nesse momento terrível que a gente tá. Outro ponto que vocês também já devem ter ouvido falar logo após o jogo ali contra o Novo Horizontino, que o Veiga vai embora, que não tá mais rendendo, é que pintou aí que o América entrou forte na jogada, né, com muito interesse no futebol dele. O técnico é o Jardine, né, que tá lá, que já passou pelas seleções de base, já passou pelo São Paulo e anda fazendo bastante sucesso no América do México, né? Então,
Eles estão bastante interessados no Veiga, dizem que poderiam fazer uma proposta na casa de 12 milhões de dólares. Eu acredito que se fosse uma proposta neste nível de investimento, teríamos que vender. Até porque ele não está entregando mais e a gente pode aproveitar esse dinheiro trazendo outro tipo de jogador, né? E a gente sabe que pode chegar para jogar e resolver o que a gente está precisando, né? Ter esse cara no meio campo ali que é o cara, né? Que a gente fala, não temos dúvida. Esse é o meia do Palmeiras, né? Eu acho que o Veiga deveria ir, né? Se a proposta seguir esses moldes, né? De 12 milhões de dólares. Mas também ouvimos falar que o América pensa inicialmente em fazer uma proposta de empréstimo para o Veiga, mas com opção de compra, né? Já obrigando a compra se ele atingir alguns números, né? Dependendo dos números, né? Jogar tantas partidas, fazer tantos gols ou dar assistências, eles serem obrigados a pagarem o Palmeiras, até pode ser interessante. O ruim é que não vamos ter o dinheiro de imediato, mas vamos ter que torcer para um bom desempenho do Veiga para que aí sim a gente receba esse dinheiro. Não sei se o Palmeiras aceitaria desta maneira, a não ser que o Veiga mesmo converse com a Leila e tal e peça essa liberação, né? E acredito que assim como ela fez com o Everton, ela aceitaria emprestá-lo com algumas condições aí bem simples de serem atingidas, né? Para que eles sejam obrigados a comprar o Veiga. Mas de qualquer maneira, eu entendo que pode ser bom para ele, né? Pode ser bom para ele, caso ele vá, e mesmo que não seja comprado, às vezes, estando em outro ambiente, voltando em outro momento, ele pode voltar e render o que a gente precisa, né? Então, Veiga, acho que vale a pena dar esse tempo de Palmeiras para você. Um último ponto que eu gostaria de falar também é que o Almada acho que ficou difícil, né? O Almada ficou estranhamente, né? Depois de tantos boatos de sair, perguntarem pro Simeone. Aí ele começou a ter chance de jogar depois de tantos boatos. Aí parece que essas ideias que os empresários do Almada colocaram aí pro mercado deram certo, né? Porque a partir do momento que ele passou a ser cobrado do Atlético, falou-se de propostas de vários clubes, de interesse, ele passou a jogar. Então a jogadinha dos empresários dele deu certo, quem diria, hein? Ele vem jogando, né, nos últimos jogos, foi titular contra o Galatasaray, inclusive agora na Champions. Fez uma boa partida, né? Pelo jeito que ele tá jogando, como titular duas vezes seguida. E ele jogou bem, tá? Eu acho que é difícil que o Atlético libere ele mesmo, né? Tanto que o Simeone já negou que tem interesse que ele saia, né? Antes daí da última partida da Champions. E ontem mesmo, né, o diretor de futebol do Atlético de Madrid meio que deu um checkmate, né? Nessa história de que ele pode sair neste momento. Ele colocou como fora de questão, né? Então, pelo menos até o fim da temporada europeia deste ano, né, até o meio do ano, até a Copa, eu acho muito difícil ele sair de lá, né? Eu acho que foi interessante ver que o Palmeiras tem os olhos para ele, né? Caso haja uma oportunidade. Mas, de qualquer maneira, para esse início de ano, né, para esse começo de Brasileiro, Libertadores, acho muito complicado de ele vir, tá? Assim como o Arias também, eu entendo que não é uma negociação fácil, né? Ele tá jogando nos últimos jogos, o Wolverhampton não tem tantas peças assim, por mais que vai ser um time que tudo indica vai cair para a segunda divisão. Então, eu acho que cabe ao Palmeiras tentar, né, o Arias forçar para ver se a gente consegue utilizar essa grana que a gente está ganhando de algumas negociações do John John com o Zenit, né? E tentar trazer ele para agora. Mas entendemos que pode ser difícil, pode ser que o Zenit queira segurar ele para tentar usar como uma arma mesmo, né? Para não cair, para ver se ele ajuda o time a não cair, por mais difícil que seja, né? Assim como está sendo a negociação do Nino. Muito difícil também, né? O Zenit não quer liberá-lo de maneira alguma agora. No meio do ano eles até aceitam, né? Que seria o fim da temporada para eles também. Então, o Arias, vamos aguardar mais alguns dias, mas eu tô achando também que esta negociação tá bem complexa, bem difícil. Ainda mais que tem um fator Fluminense, fator cláusula. Vocês já ouviram falar aqui no canal, né? Que o Fluminense tem a prioridade caso ele queira voltar para o Brasil. Então, seria o meio ideal, eu acredito, para a gente resolver bem esse primeiro semestre. Vindo ele e um Danilo, imagine só. Seria incrível, mas
É isso, pessoal. Os assuntos que temos para abordar no vídeo de hoje foram esses, né? Falamos da vergonha que foi a partida contra o Novo Horizontino e demos alguns pitacos sobre o Palmeiras, sobre o momento do Abel Ferreira. Falamos de algumas negociações em andamento aí ainda, né? Que possível saída do Veiga, possível interesse no Danilo por parte do Palmeiras, né? Ouvimos falar que o Palmeiras realmente procurou já o Botafogo e o jogador para entender se teria vontade, quanto seria, mas nada ainda muito avançado. E a porta fechada, né, do Almada aí para o Palmeiras, pelo menos aí até o meio do ano, né, o fim da temporada europeia. Peço para você que gostou dos assuntos tratados nesse vídeo que comente aqui embaixo, deixa o like e se você é novo aqui, está acompanhando pela primeira vez, escreve. Vamos ajudar o canal a crescer aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, dale porco, sair dessa situação e iniciar bem o Brasileirão. Bora!